Olá pessoal, vamos então a mais uma aula aqui de Biogeografia para vocês. Eu sou o professor Marcelo, o seu professor de Geografia. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o dicionário, o dicionário aí do significado das características das vegetações. Nós vamos entrar aí na próxima aula nos biomas em si. Vamos começar a falar das características da vegetação, se é arbóreo, se é arbustivo, se é herbáceo, se essa vegetação é latifoliada, se é acicofoliada, e aí, como fica? Então essa aula vai preparar você para a próxima aula. Então, se você gostou, comente aqui, qual é a universidade que você estuda, qual é o curso que você estuda, se você faz geografia, temos muitos alunos aí, uma aula especial feita para os alunos lá da Ticotê. Um grande beijo, um grande abraço aí para esses professores, para esses alunos aí que são hoje grandes amigos. Vamos então falar desse dicionário da biogeografia relacionado à característica da vegetação. A gente tem que lembrar para começar a aula, a vegetação sempre será o espelho do clima. Fiz aqui um espelho, Então, sempre quando você olha a vegetação, você já sabe as características climáticas, porque aquela vegetação ela vai se adaptar ao clima. Então, quando eu olho uma vegetação, eu tenho certeza, eu sei as características climáticas. Por exemplo, numa vegetação que eu tenho um clima mais seco, com pouca chuva, a folha daquela vegetação, ela não vai ser uma folha bem larga, porque se for bem larga, quando vir o sol, vai tirar a água dela através da evapotranspiração e essa vegetação vai morrer. Se é um clima já que chove bastante o ano inteiro, as plantas possuem ali as folhas largas. É um exemplo. Se é um clima quente e úmido, bastante árvores grandes. Se eu tenho um clima com 2 estações, por exemplo, tenho árvores grandes, nas áreas com mais umidade, e com menor umidade, arbustos. Então, essa é uma característica que você tem que entender, associar sempre o clima e a vegetação. Sempre associar. Não tem como você estudar apenas a vegetação se você não associar o clima. Você vai ficar apenas decorando informação. Não adianta decorar informação, tem que aprender informação, saber os porquês. Então aqui é o exemplo. Numa área que chove bastante, folhas largas, vegetação densa. Numa área que eu tenho muito sol, pouca chuva, plantas com espinhos, que é uma adaptação, libera as folhas no período que fica mais seco. Então, isso é uma característica importante para a gente começar a aula. E você, quando lembrar, será que essa planta, essa vegetação, esse bioma tem a folha larga ou a folha fina? Libera as folhas ou não? É herbáceo ou é arbustivo? É só você lembrar de onde fica esse bioma, qual é a característica climática, e aí você vai descrevendo com facilidade. O verdadeiro geógrafo, ele não decora informação, ele faz uma leitura, ele faz principalmente algo que eu defendo, que é a conexão dos elementos, dos conhecimentos. Ele conecta clima com vegetação, com geologia, e aí ele vai respondendo sem decorar. Decorar fica vazio, a gente tem que acabar com isso aí. De cara a gente vai diferenciar aí essa vegetação, essa espécie dessas plantas em 2 grupos, que seria angiosperma e gimnosperma. A palavra gimno significa nu, Angio significa bolsa, Seriam a semente sem o fruto, que seria a semente nua, fica só ali a semente, e angiosperma, um tipo de planta, que seria que essa semente fica dentro de uma bolsa. Então, aí você consegue já identificar. Será que essa planta aqui é uma angiosperma ou será uma gimnosperma? Você vai olhar o fruto. Se possui fruto, obviamente já sabe que é uma angiosperma, porque dentro ali tem, claro, a semente. Na Guiné-Bissau, por exemplo, eles têm lá muito o cajueiro, o caju, Então tem ali a semente, tem o fruto. Então é um exemplo. Outro exemplo, a manga. A manga de faca, tá cara aí na Guiné-Bissau, Então nós temos a manga e tem ali o fruto. Então a semente, ela é protegida numa bolsa. Então isso é uma vegetação, uma planta, uma característica angiosperma. O exemplo eu botei o caju para vocês, tá? E aquela planta, aquela vegetação que não tem o fruto, ela tem só a semente, ela é uma gimnosperma, tá? Então, o exemplo, o pinheiro. Um pinheiro é um exemplo. Então, aqui, ela necessita de algo, um dispersor, seja o vento, ou seja
por exemplo, uma ave que às vezes pega aquilo ali, né, e vai levar para um local. Então isso são exemplos de gimnosperma. Tranquila essa introdução? Lembrar, antes de eu continuar as características, nós vamos pular aqui para esse lado do quadro para lembrar também que os biomas e vegetações, elas são divididas em 3 estratos. São estratos, ela é estratificada, né? Ela pode ser o estrato arbóreo, que são árvores, né? Geralmente climas que tem ali, né, um pouquinho mais de umidade, tem mais umidade, são estratos arbóreos. Os climas mais secos ou com uma estação seca prolongada já tem árvores de menor porte, né? A gente chama de arbustos. Nos climas mais frios, herbáceo, gramíneas. Então pode ser gramíneas, arbustivo e arbóreo. São 3 estratos. Quando eu olho para uma planta, gostou da minha planta? Bonita, né? Bonita, exótica. Quando eu olho uma planta, eu tenho que olhar elas, a gente olha apenas a vegetação, a gente tem que olhar as características e saber explicar para o nosso aluno qual é a função de cada uma delas, né? Uma planta, ela tem a raiz, ela tem um caule, ela tem as folhas, né? Algumas flores e também frutos. Então, quando eu olho isso, cada um desses elementos tem uma função. E a gente tem que explicar. Mas qual é a função da raiz? Qual é a função do caule? Qual é a função das folhas? Qual é a função dos frutos? Qual é a função das flores? E a gente vai falar para você agora. Então a raiz tem esse poder, né, de puxar a água, de puxar alguns nutrientes também de fixação no solo. É a função das raízes. O caule tem um poder de sustentação, sustentar a planta e também aqui de enviar, né, nutrientes que são aqui puxados. Então é um condutor de nutrientes. As folhas, elas têm o poder de realizar o que a gente chama de fotossíntese, transformação da seiva bruta em seiva elaborada, com auxílio da luz solar e gás carbônico. Então, ela tem essa grande função, né, uma das suas principais funções. Aí nós temos também o fruto, que vai ser responsável pela facilidade da reprodução, né, da espécie. Ali vai ter o fruto da semente, vai cair e aí ela vai dar origem a uma outra planta, né? Então seria a dispersão ali em si. E as flores que tem, né, ela é o próprio ali órgão ali, o próprio elemento reprodutivo, tá? Então, os frutos e as flores, né? As flores vão fazer a dispersão, digamos assim, a propagação dessa espécie, né? E as flores ali é como se fosse o órgão reprodutivo dessa planta. Tranquilo? Fácil. Isso é mais biologia. A gente na geografia, a gente é metido. Se a gente quer passar o conhecimento de fato para o aluno, para saber os porquês, nós temos que, né, conectar, e a geografia tem essa função. Nós falamos de matemática, nós falamos de assuntos econômicos, nós falamos de biologia, né? Nós falamos de física, como estudamos a cosmologia, a astronomia. A geografia, ela é assim impactante. Então, aqui já demos a introdução. Agora nós vamos nas características em si. Começamos pelas folhas, né? Quando eu olho uma folha de uma vegetação, eu tenho que ver, essa vegetação é latifoliada, late, né, de grande, um latifúndio, uma grande propriedade rural. Uma latifoliada são folhas largas. Então, se essa vegetação é de um clima quente e úmido com boa média de chuva, ela vai ter folhas grandes. Ela não precisa estar preocupada em economizar água. Vai bater o sol, vai gerar evapotranspiração, mas vai chover logo em seguida, então vai repor. Então, em climas com muita chuva, a vegetação é latifoliada, folhas largas. Se já tem um clima com menor quantidade de chuva, de pluviosidade, as folhas são finas. Aí vem o nome acicofoliada. Acico significa agulha, são folhas em forma de agulha. Então pensa, né, numa região onde chove pouco, ela tem latifoliada ou acicofoliada? Muito bem, ela é acicofoliada. Então são as características pela forma da folha. Essa vegetação, ela pode ficar com folhas o ano inteiro, ou ela pode ainda perder as folhas numa época do ano, né? Então, quando vai vendo ali a vegetação, ela libera as suas folhas. Isso é uma adaptação ao clima. Então, geralmente em climas que vai ter uma estiagem, a planta, para poder guardar a água, que vai faltar chuva, ela libera as folhas. Olha como ela é esperta. Então,
Numa vegetação que fica verde o ano inteiro, a gente chama de perenófila. Perene não acaba, né? E caducifoliada, caduca, cai. Né? Então, caducifoliada é quando a planta libera as folhas. Perenófila, quando ela fica verde o ano inteiro. Ah, Marcelo, então perene, a folha não cai? Ela cai. Só que nasce outra logo em seguida. Ela nunca vai ficar sem folha. Então vai caindo e vai nascendo o tempo inteiro. Ela fica verde o ano inteiro, aquela vegetação. Já uma vegetação que tu vê assim, que fica só os galhos lá, ó, essa planta aqui que eu tentei fazer para você, ela é caducifoliada. Quando a gente usa o termo da vegetação inteira, geralmente a gente fala decídua. Uma vegetação decídua. Tranquilo? E também tem uma outra característica, as plantas esclerófilas. É uma adaptação também, né? É um clima que tem um calor intenso, geralmente. Ela faz ali, ela tem as suas folhas bem grossas, bem resistentes. Então é uma vegetação esclerófilas. Né? Em algumas áreas do clima mediterrâneo, ou também no clima tropical semiúmido, tem algumas plantas que possuem essa característica para suportar o calor, seria uma adaptação dela. Beleza? Ah, Marcelo, e aqui posso falar uma outra característica que não está aqui? Sim, as cactáceas, que têm espinhos. Né? Uma planta que tem espinhos, por que ela tem espinho? Ela tem espinho como um mecanismo de proteção. Ela dificulta a evapotranspiração, perder água e também que outros predadores possam se alimentar dela. Né? Então ela tem espinhos como uma proteção. Ela guarda água dentro dela, essas plantas. Né? É uma planta de clima desértico, geralmente, ou de clima seco. Então ela cria espinhos como uma proteção. Seriam as cactáceas. Seguindo, quando eu olho o espaço, a ocupação dessa vegetação, essa vegetação ela pode ser densa, que é o quê? Uma árvore colada na outra, é uma mata fechada. Né? Você entra na vegetação, a mata está fechada assim. Então isso é uma vegetação densa. Quando ela fica fechada, né, o topo, né, o corpo da vegetação cheio de flores, dificulta até a entrada de sol dentro, lá no solo dessa vegetação. Isso gera uma característica que eu vou escrever aqui para ti, eu não escrevi, que é uma vegetação que a gente chama umbrófila. Umbrófila, que é a vegetação que vive, óbvio, nas áreas de sombras. Cria-se uma sombra, né? Ela fica ali, é uma característica importante. Já uma outra vegetação, né, geralmente mais relacionada a arbustos, ela fica espaçada. Uma árvore aqui, um espaço, outra árvore ali, um espaço. Então ela pode ser mata fechada, densa ou espaçada. Tá? Então, por exemplo, a savana, vegetação africana, é um arbusto, gramínea amarelada, outro arbusto. Gramínea amarelada, então ela é espaçada. Quando eu falo da umidade, né, da quantidade de água, vão aparecer alguns nomes que os alunos, as pessoas têm dificuldades, mas é muito fácil. Então, quando eu olho uma região que tem muita umidade, vai aparecer algumas características importantes. Por exemplo, ombrófila. Ombrófila, né? Ombrófila é uma vegetação que ela é úmida. Então, em região que chove bastante, a planta está úmida, as folhas, o caule bem úmido, ela é uma vegetação ombrófila. Então, as florestas tropicais são vegetações ombrófilas, de climas com boa média pluviométrica. Tranquilo? Bom, vamos lá então. Vegetação hidrófila. Hidrófila é uma vegetação que vive dentro da água. Então, por exemplo, uma Vitória régia, ela vive hidroágua, ela vive dentro da água, é uma planta aquática. Então, ela é hidrófila. Mas tem um outro termo que as pessoas confundem esses dois, que é higrófila. Marcelo, não é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Higrófila, que vive em locais úmidos. Então, vegetação próxima ao rio. Né? Então, é uma vegetação higrófila. Ela não vive dentro da água, mas vive em um local muito úmido. Então, é higrófila. Então, esses três termos podem confundir. Ombrófila, ela é úmida. Hidro, vive na água. E higro, em locais úmidos. Já a xerófita ou xerófila já é o contrário. É uma vegetação de clima com pouca água, né? De climas desérticos, de clima semiárido. Então ela é adaptada a essa condição de ter pouca água. Aí, como adaptação, ela armazena água dentro dela. Uma planta xerófita ou xerófila, esses nomes podem aparecer, são plantas que armazenam água, plantas de clima seco, plantas de clima desértico ou semiárido, com pouca média
pluviométrica. Não esqueça que dentro de uma vegetação nós podemos ter, né, plantas epífitas. O que é uma planta epífita? Quando eu olhar a floresta tropical, né, vou fazer um teste. Ó. A floresta tropical, ela do espaço, ela é densa ou espaçada? Responde antes de mim. Muito bem. A floresta tropical, ela é densa. Ela é latifoliada ou acicifoliada? Responde aí para mim. Muito bem. Chove muito. É latifoliada. Né? Ela é perenófila ou caducifoliada? Muito bem. Ela é perenófila, ela fica verde o ano inteiro. Vamos para cá. Ela é uma vegetação ombrófila? Sim, ela tem muita umidade. Ela não é xerófila. Ou é ombrófila ou é xerófila. Não pode ser a mesma coisa. Ela tem plantas que vivem na água? Tem. Então ela tem vegetação hidrófila. Ela vive na umidade? Sim. Então ela é umbrófila. E assim você vai, né? E geralmente essa vegetação possui também, como ela tem uma alta biodiversidade, plantas que as suas raízes não se fixam no chão. Se fixam em troncos, como orquídeas, bromélias. Então essa é uma planta epífita, que as suas raízes não se fixam no chão. E assim você vai respondendo os biomas. Vou dar um outro bioma aí, que seriam da vegetação, a savana, que tem muito na África. Até é bom porque ia passar uma informação aqui, quase que passa despercebido. Então, a savana, ela é uma vegetação densa? Não é densa. Não é mata fechada. Em algumas áreas de transição entre a savana e uma floresta tropical, por exemplo, ali vai ter árvores maiores. Aí sim, pode ter lá, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho uma floresta tropical e aí depois vai começar uma savana. Então, aqui na savana, no começo, aparecem algumas árvores maiores, na área de transição, e depois vem gramíneas, arbustos, Essa é a grande área da savana, mas isso aqui também é savana. Então, na área de transição pode ter o estrato arbóreo. Mas, de um modo geral, a savana é formada por arbustos espaçados por gramíneas amareladas. Então, esse e esse tem dentro dela. Esse tem? Tem, mas nas bordas, nas áreas de transição, onde eu tenho maior umidade. É muito fácil isso. E aí, continuando. Tá, então essa vegetação, ela é perene ou ela é caduca? Aí depende, né? Nós temos geralmente, a gente chama de semicaduca, porque tem árvores dentro da savana que ficam com folhas o ano inteiro. Porque elas têm as folhas mais grossas, mais resistentes, são esclerófilas, por exemplo. E fica verde o ano inteiro, mais resistente àquela condição. Então você vai respondendo. E aqui faltou essa característica importante que eu não falei, que é tropófila. O que é tropófila? Quando eu chamo a vegetação de tropófila, é uma vegetação adaptada ao clima com duas estações, com a estação seca e estação chuvosa, bem típica da Guiné-Bissau. Então a planta é tropófila. Ela sobrevive em climas com duas estações, chuvosa e seca. Tanto na chuva como na seca, ela se adapta e vive perfeitamente. É uma planta tropófila. E aí você vai, obviamente, colocando as características, né? Ela é umbrófila? Não. Ela é higrófila? Não. Ela é xerófila? Ela não chega a ser xerófila, ela não armazena água. Então aqui, a resposta viria, ela é tropófila. É fácil, né? Agora você vai ver e rever essa aula algumas vezes. Peço que você coloque aqui abaixo qual é o nome da universidade, se você é professor, qual é a escola que você dá aula. Traga os seus alunos, convide para assistir, para a gente aprender a geografia de uma forma realmente irada. Se não está inscrito, se inscreve aqui no canal. Até o próximo vídeo.